Quando o telefone tocou naquela manhã de terça-feira, eu estava terminando de arrumar minhas últimas roupas na mala. Faltavam apenas 2 dias para nossa viagem à Grécia, uma aventura que eu sonhava há meses. Vi o nome do meu filho Ricardo no visor e atendi com o coração cheio de expectativa. Oi, filho, já está ansioso para a viagem? Eu mal consigo dormir de tanta empolgação. Minha voz saía alegre, mas do outro lado da linha só havia silêncio. Um silêncio pesado que me fez sentar na beirada da cama. Mãe, é sobre isso que eu preciso falar. A voz dele estava diferente, fria como nunca havia escutado antes. Você não vai viajar conosco para a Grécia. Minha esposa e minha sogra têm vergonha de você. As palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Meus olhos se voltaram automaticamente para as malas abertas sobre a cama, com as roupas que eu havia escolhido com tanto carinho. O vestido azul que eu comprara especialmente para as fotos em Santorini estava ali, ainda com a etiqueta. Como assim, filho? Vergonha de mim? Minha voz tremeu, mas tentei manter a compostura. O que eu fiz? Podemos conversar sobre isso? Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Não há nada para conversar, mãe. A decisão já foi tomada. Elas acham que você não tem como posso dizer, o refinamento necessário para esse tipo de viagem. Você entende, né? Vamos ficar hospedados em lugares muito sofisticados. Cada palavra era uma facada. Meu próprio filho, que eu carreguei no colo, que criei sozinha depois que seu pai morreu, estava me dispensando como se eu fosse um objeto quebrado. A Helena, minha nora, sempre foi fria comigo, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu entendo, filho. Foi tudo o que consegui dizer, segurando o choro que ameaçava explodir. Não queria dar a ele a satisfação de me ver chorar. Ótimo. Eu sabia que você seria compreensiva. O dinheiro da passagem a gente resolve depois, tá bom? Ele desligou sem nem se despedir. Fiquei ali, sentada na beirada da cama, com o telefone ainda na mão, olhando para as roupas espalhadas. 57 anos de vida, e meu próprio filho me tratava como se eu fosse um constrangimento. As lágrimas finalmente vieram. Chorei ali, sozinha, enquanto fechava as malas que não seriam usadas. Chorei pela humilhação, pela rejeição, pela solidão que senti naquele momento. Minha casa, que já era silenciosa, parecia agora um túmulo. Durante os primeiros dias após a ligação, eu mal saía do quarto. Pedia comida por delivery e passava as horas assistindo televisão sem prestar atenção no que estava passando. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com aquele sonho de viagem. Foi no 4º dia, quando fui buscar um cobertor no armário da sala, que meus olhos pousaram sobre a foto antiga na estante. Era uma imagem da minha mãe, Dona Conceição, em frente a uma casa de 2 andares com jardim na frente. Aquela casa, a casa onde a sogra da Helena morava há 5 anos. Parei ali, segurando o cobertor, enquanto as memórias voltaram como uma avalanche. Lembrei do dia que minha mãe morreu, há 8 anos. Lembrei das conversas sobre a herança, dos documentos que assinei, da forma como tudo foi resolvido rapidamente. Na época, eu estava tão abalada com a perda que deixei Ricardo cuidar de tudo. É só temporário, mãe, ele havia dito na época. A dona Dulce está passando por dificuldades financiais e a casa está vazia mesmo. Quando você quiser, a gente resolve a situação. Mas 5 anos se passaram e eu nunca questionei. A dona Dulce continuava morando lá. E toda vez que eu mencionava a casa, Ricardo mudava de assunto ou dizia que ela ainda precisava de mais tempo. Helena sempre apoiava o marido, dizendo que eu deveria ser mais caridosa com uma senhora idosa. Agora, olhando para aquela foto, uma dúvida terrível começou a crescer no meu peito. Será que aquela casa realmente era minha? Será que eu tinha direitos sobre ela que estava ignorando? E se sim, por que Ricardo nunca me incentivou a reivindicar minha propriedade? Caminhei até o escritório improvisado que eu tinha no quarto de hóspedes e comecei a procurar pela pasta onde guardava os documentos importantes. Minhas mãos tremiam enquanto folheava papéis amarelados pelo tempo. Certidão de óbito da minha mãe, testamento, escritura da casa. Lá estava. A escritura da casa estava no meu nome. Eu era a legítima proprietária daquela residência onde a sogra da minha nora vivia tranquilamente, sem pagar um centavo de aluguel, enquanto eu era tratada como uma vergonha da família.
Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era raiva, ainda não. Era algo mais profundo, uma percepção de que talvez eu tivesse sido muito ingênua durante todos esses anos. Se eles tinham vergonha de mim, se eu não era refinada o suficiente para viajar com eles, talvez fosse hora de descobrir exatamente o que mais estava escondido nas entrelinhas da minha própria vida. Peguei a escritura e a segurei contra a luz da janela, verificando cada detalhe. O endereço conferia perfeitamente. A assinatura era minha. Tudo estava legal e registrado em meu nome. Dona Dulce, que tinha vergonha de mim, estava morando na minha casa há 5 anos, sem pagar absolutamente nada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em todas as vezes que Helena fazia comentários sobre minha situação financeira e como eu deveria ser mais grata pelo cuidado que eles tinham comigo. Pensava em todas as vezes que eles me fizeram sentir como um fardo, como alguém que dependia da bondade deles. Pela primeira vez em anos, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era tristeza nem autocompaixão. Era uma curiosidade ardente sobre quantas outras verdades estavam escondidas na minha própria história. No dia seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há muito tempo. Era como se algo tivesse despertado dentro de mim durante a noite. Preparei um café bem forte e me sentei à mesa da cozinha com todos os documentos da herança espalhados à minha frente. Comecei a ler cada papel com atenção, algo que eu deveria ter feito há anos. O testamento da minha mãe era claro. Ela me deixou a casa da Rua das Acácias e uma pequena quantia em dinheiro que já havia sido retirada na época. Não havia nada sobre empréstimos, cessão temporária ou qualquer tipo de acordo com terceiros. Lembrei-me então de uma conversa que teve no velório da minha mãe. Dona Dulce havia se aproximado de mim e disse algo como: "Espero que possamos manter nossa amizade, Margarida." Na época, pensei que ela estava apenas sendo educada, mas agora aquelas palavras ganhavam outro significado. Fui até o telefone e liguei para a administradora do condomínio, onde a casa estava localizada. Fingi que estava organizando documentos para fins fiscais e perguntei sobre os pagamentos das taxas condominiais. A resposta me gelou o sangue. "Dona Margarida, que bom ter notícias suas. As taxas estão em dia sim. A Dona Dulce sempre paga certinho no início do mês. Ela comentou uma vez que a senhora era muito generosa em deixar ela cuidar da casa. Deixar ela cuidar da casa. Como se eu tivesse feito um favor para ela, quando na verdade ela estava morando na minha propriedade sem pagar 1 centavo de aluguel." Agradeci as informações e desliguei, sentindo o coração disparar. Decidi dar uma volta até o banco onde minha mãe tinha conta, o mesmo onde eu ainda mantinha algumas aplicações. Conversei com o gerente, Sr. Carlos, que conhecia nossa família há décadas. "Claro que me lembro da sua mãe, Dona Margarida. Uma senhora muito lúcida até o final. E me lembro de você também, quando veio resolver a questão da herança." Ele folheou alguns papéis antigos. "Na época, você me perguntou sobre a possibilidade de alugar a casa, mas depois disse que uma amiga da família ia cuidar dela temporariamente." "Temporariamente", repeti, mais para mim mesma do que para ele. "Isso mesmo. Você disse que quando quisesse retomar a casa, seria só avisar. Inclusive, lembro que comentou sobre reformar a propriedade no futuro." Saí do banco com a cabeça girando. Todas as peças começavam a se encaixar de uma forma que me deixava com raiva e tristeza ao mesmo tempo. Eu havia sido manipulada, e o pior é que nem percebi. Durante 5 anos, enquanto eu vivia modestamente no meu apartamento, pagando aluguel e contas, Dona Dulce vivia confortavelmente na minha casa. Naquela tarde, tomei uma decisão que me surpreendeu. Peguei o ônibus e fui até a Rua das Acácias. Fazia mais de 2 anos que eu não passava por lá. A casa estava exatamente como eu me lembrava, mas agora tinha um jardim bem cuidado e algumas melhorias na fachada. Fiquei do outro lado da rua, observando. A casa de 2 andares, com varanda na frente, parecia ter sido pintada recentemente. Havia vasos de plantas na entrada e uma pequena placa decorativa que dizia "Família Silveira", o sobrenome de Dona Dulce. Enquanto eu observava, vi uma vizinha que eu conhecia da época em que minha mãe era viva. Dona Irene morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Resolvi atravessar a rua e cumprimentá-la. "Margarida, nossa, que surpresa te ver por aqui. Faz tanto tempo." Ela me abraçou com carinho genuíno.
Como você está, filha? Estou bem, dona Irene. Passando aqui para matar a saudade da casa da mamãe. Ah, que bom que vocês se deram bem com dona Dulce. Ela é uma vizinha maravilhosa, muito cuidadosa com a propriedade. E que sorte dela ter encontrado uma casa tão boa para morar, não é mesmo? Sorte dela. Eu me controlei para não demonstrar o que estava sentindo. A senhora sabe se ela paga algum aluguel? Perguntei fingindo naturalidade. Dona Irene deu uma risadinha. Ah, filha, ela sempre comenta sobre como vocês são generosos. Disse que é uma amizade de família muito antiga e que vocês deixaram ela morar aí sem cobrar nada. Que família abençoada vocês são, sem cobrar nada. As palavras ecoaram na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Dona Dulce não só morava na minha propriedade gratuitamente, como ainda contava para os vizinhos que éramos uma família generosa. Ela estava se passando como se fosse uma beneficiária da nossa bondade, quando, na verdade, estava se aproveitando da minha ingenuidade. Chegando em casa, me tranquei no quarto e chorei novamente. Mas desta vez não era só tristeza, era indignação. Era a dor de perceber que tinha sido enganada durante anos por pessoas que deviam me proteger e me aconselhar. Peguei meu telefone e procurei o número de Ricardo. Hesitei por alguns minutos, mas depois digitei uma mensagem. Filho, preciso que você venha aqui amanhã. Temos que conversar sobre a casa da vovó. A resposta veio rápida. Mãe, estou muito corrido com os preparativos da viagem. Quando eu voltar, a gente conversa, ok? Beijos. Preparativos da viagem. A viagem que eles iriam fazer com o dinheiro que economizavam por não pagarem aluguel da casa que era minha. A ironia da situação era tão cruel que quase deu vontade de rir. Tentei ligar para ele, mas caiu na caixa postal. Mandei outra mensagem. É urgente, Ricardo. É sobre Dona Dulce. Desta vez, ele nem respondeu. Naquela noite, sentei-me novamente à mesa da cozinha, mas agora com uma atitude diferente. Não era mais a Margarida ingênua que aceitava tudo passivamente. Comecei a fazer contas. 5 anos de aluguel não pago, mais as taxas condominiais que provavelmente saíam do bolso deles, mais as melhorias que vi na casa. Peguei um bloco de notas e comecei a pesquisar valores de aluguel na região. Uma casa como aquela, em um bairro bem localizado, não sairia por menos de R$ 1.200 por mês. Em 5 anos, eram mais de R$ 70 mil que deixei de receber. R$ 70 mil que poderiam ter mudado completamente minha situação financeira. R$ 70 mil que me permitiriam viagens, reformas no meu apartamento, uma vida mais confortável. R$ 70 mil que foram para o bolso de uma família que agora tinha vergonha de mim. Enquanto fazia essas contas, uma lembrança me veio à mente. Na última reunião de família, no aniversário de Helena, ouvi ela contando para alguém sobre como tinham conseguido economizar dinheiro para a viagem dos sonhos. A gente se organizou direitinho, cortou alguns gastos desnecessários, ela havia dito, com um sorriso orgulhoso. Gastos desnecessários, como o aluguel da casa onde a mãe dela morava. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais esperar Ricardo voltar de viagem. Não ia mais aceitar desculpas ou procrastinação. Se eles queriam me tratar como uma inconveniência, como alguém sem refinamento, talvez fosse hora de mostrar que eu tinha mais força do que imaginavam. Na manhã seguinte, ia procurar um advogado. Na segunda-feira de manhã, me arrumei com mais cuidado do que fazia há muito tempo. Escolhi minha roupa social mais bonita, aquela que guardava para ocasiões especiais, e fui até o centro da cidade procurar um advogado. Não queria qualquer um. Queria alguém experiente, sério, que me levasse a sério. Entrei no primeiro escritório que vi com uma placa grande na frente. A recepcionista, uma moça jovem de uns 20 e poucos anos, me olhou de cima a baixo quando disse que precisava de uma consulta sobre questões imobiliárias. Talvez tenha pensado que eu não tinha dinheiro para pagar um advogado, não sei. Mas me fez esperar mais de 1 hora. Quando finalmente fui atendida pelo Dr. Henrique Moraes, um homem de cabelos grisalhos na casa dos 50, senti que estava no lugar certo. Ele me recebeu com educação, ofereceu café e sentou-se para me escutar com atenção. Contei toda a história desde o começo. A morte da minha mãe, a herança, o acordo temporário com Dona Dulce, os 5 anos que se passaram sem que eu questionasse nada. Ele fazia anotações em um bloco e de vez em quando balançava a cabeça, como se já tivesse visto casos parecidos. Dona Margarida,
A senhora tem todos os documentos que comprovam que é proprietária da casa? Ele perguntou. Tenho sim, doutor. Trouxe tudo comigo. Mostrei a ele a escritura, o testamento, toda a documentação. Ele examinou cada papel com cuidado. Está tudo em ordem. A senhora é a legítima proprietária do imóvel. Esta, Dona Dulce, não tem nenhum direito legal de permanência na propriedade. Mas, doutor, como eu posso resolver isso? Ela mora lá há 5 anos. Será que ela não tem algum direito por causa do tempo? Não, senhora. 5 anos não são suficientes para configurar uso capião, que seria a única forma dela ter algum direito. E mesmo assim, seria necessário que ela tivesse a posse da casa de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono, o que claramente não é o caso, já que ela sabe que a casa pertence à senhora. Senti um alívio imenso ouvindo essas palavras. Então eu posso pedir para ela sair? Pode e deve, se for da sua vontade. Podemos notificar ela extrajudicialmente primeiro, dando um prazo para desocupação voluntária. Se ela não sair, entramos com uma ação de reintegração de posse. E quanto tempo isso demora? Depende. Se ela colaborar, pode ser rápido. Se ela resistir, pode levar alguns meses. Mas a senhora tem todos os direitos a seu favor. Contratei o Dr. Henrique na mesma hora. Paguei o valor dos honorários com o dinheiro que tinha guardado para emergências. Era uma quantia significativa para mim, mas senti que estava investindo na minha dignidade. Durante os próximos dias, enquanto Ricardo e a família aproveitavam as praias gregas com o meu dinheiro economizado, eu e o Dr. Henrique trabalhávamos na estratégia. Ele me explicou que o primeiro passo seria uma notificação extrajudicial, dando a Dona Dulce um prazo de 30 dias para desocupar voluntariamente a casa. Vamos ser educados mais firmes, ele disse. Se ela for sensata, vai entender que não tem como ganhar essa briga. Enquanto isso, decidi investigar um pouco mais sobre a situação. Fui até o cartório de registros de imóveis e pedi para ver todo o histórico da propriedade. A funcionária, muito atenciosa, me mostrou que não havia nenhuma alteração no registro, desde que a casa foi transferida para meu nome após a morte da minha mãe. A senhora quer verificar se há alguma tentativa de transferência em andamento? Ela perguntou. Como assim? Às vezes as pessoas tentam transferir propriedades através de documentos falsos ou procurações fraudulentas. É mais comum do que a gente imagina. Meu coração disparou. Pode verificar para mim, por favor? Ela digitou alguns códigos no computador e esperou. Depois de alguns minutos, balançou a cabeça. Não há nenhum processo em andamento. Mas tem uma coisa estranha aqui. O quê? Alguém solicitou informações sobre a propriedade há 6 meses. Pediu certidão atualizada, valores venais, histórico de proprietários. 6 meses, exatamente na época em que Ricardo começou a falar sobre a viagem à Grécia pela primeira vez. Coincidência? A senhora sabe quem solicitou? Ela verificou novamente. Aqui diz que foi uma pessoa física, mas preciso ver se posso dar essa informação. Ah, aqui está. Foi solicitado pelo senhor Ricardo Lopes. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Meu próprio filho estava investigando minha propriedade pelas minhas costas. Agradeci à funcionária e saí do cartório cambaleando. Sentei em um banco na pracinha em frente e tentei processar aquela informação. Por que Ricardo estava pesquisando sobre a casa? Por que não conversou comigo sobre isso? E por que exatamente 6 meses antes da viagem? Liguei para o Dr. Henrique e contei o que havia descoberto. Dona Margarida, isso pode indicar várias coisas. Talvez ele estivesse pensando em ajudá-la a regularizar a situação com Dona Dulce. Ou talvez... Ele hesitou. Talvez o quê, doutor? Talvez ele estivesse avaliando o valor da propriedade para outros fins. Vamos investigar isso com mais cuidado. Nos dias seguintes, o Dr. Henrique fez algumas consultas discretas. Descobriu que Dona Dulce havia procurado uma imobiliária 3 meses atrás para avaliar a casa. Não para comprar, mas para vender. Ela disse à corretora que estava pensando em vender a casa da família, o doutor me contou. A corretora achou estranho porque o nome dela não estava na documentação, mas Dona Dulce disse que os papéis estavam sendo atualizados. Minha cabeça estava girando. Dona Dulce estava tentando vender minha casa, e pelo timing das coisas, Ricardo sabia disso. Doutor, existe a possibilidade do meu filho estar envolvido nisso? Ele respirou fundo antes de responder. Dona Margarida, eu não quero alimentar suspeitas infundadas, mas os fatos são muito coincidentes.
Ele pesquisa a propriedade, Dona Dulce tenta vendê-la e eles viajam para a Grécia logo depois. Precisa investigar mais. Naquela noite, revirei todos os papéis que tinha em casa. Procurei procurações, documentos assinados, qualquer coisa que pudesse dar pistas sobre o que estava acontecendo. Foi quando encontrei, no meio de papéis antigos, uma pasta que eu não lembrava de ter visto antes. Dentro dela, havia cópias de documentos meus, incluindo RG, CPF, comprovante de endereço. Também havia um rascunho de um documento que parecia ser uma procuração, mas não estava assinado. No cabeçalho estava escrito: autorização para venda de imóvel, Rua das Acácias. Minha mão começou a tremer segurando aquele papel. Eles estavam planejando forjar minha assinatura para vender a casa. A viagem à Grécia não era apenas um passeio em família. Era uma comemoração antecipada pela venda da minha propriedade. Liguei imediatamente para o Dr. Henrique, mesmo sendo quase 10 horas da noite. Doutor, encontrei algo muito grave aqui em casa. Tem um rascunho de procuração para a venda da casa. Eles estavam planejando falsificar minha assinatura. Dona Margarida, guarde esse documento muito bem. Isso é tentativa de fraude. Amanhã cedo vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Depois que desliguei, fiquei sentada na cozinha até de madrugada, olhando para aquele papel. Meu próprio filho, o menino que eu embalei quando pequeno, que levei ao médico toda vez que teve febre, que ajudei nos estudos, que comemorei cada conquista da vida dele. Ele estava disposto a me roubar. Não era só negligência ou aproveitamento. Era roubo mesmo, planejado, calculado. E a Helena sabia. É claro que sabia. Por isso tinha tanta pressa em me excluir da viagem. Por isso a mãe dela tinha vergonha de mim. Elas sabiam que estavam roubando uma velhinha ingênua e se sentiam mal por isso. Mas eu não era mais ingênua. E definitivamente não era mais a mesma Margarida que chorou quando foi dispensada da viagem. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Na manhã seguinte, fui com o Dr. Henrique até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. O delegado, um homem sério de uns 40 anos, ouviu minha história com atenção e examinou o rascunho da procuração falsa. Senhora, isso aqui é muito grave, ele disse balançando a cabeça. Tentativa de falsificação de documento público, estelionato, apropriação indébita. Se eles tivessem conseguido vender a casa, estaríamos falando de valores muito altos. Assinei o boletim de ocorrência com as mãos tremendo. Nunca imaginei que um dia estaria em uma delegacia fazendo queixa do meu próprio filho. O delegado me explicou que eles investigariam o caso, mas que eu precisava reunir o máximo de provas possível. Saindo da delegacia, o Dr. Henrique sugeriu que fôssemos conversar com a imobiliária que Dona Dulce havia procurado. Talvez eles tivessem mais informações sobre o esquema. A corretora, Dona Lohane, nos recebeu em sua sala pequena, mas organizada. Quando expliquei quem eu era e mostrei os documentos da casa, ela arregalou os olhos. Nossa, então a senhora é a verdadeira proprietária. Eu achei muito estranho quando Dona Dulce veio aqui. Ela disse que a casa era da família dela, mas não conseguia apresentar documentação adequada. O que exatamente ela disse? Perguntei. Ela falou que a casa havia sido da sogra dela, que havia falecido, e que agora a família queria vender. Disse que os papéis estavam sendo atualizados no cartório porque tinha havido problemas com o inventário. Ela veio sozinha? Não. Estava acompanhada de um rapaz. Disse que era o genro dela, um homem de uns 35 anos, bem vestido, educado. Meu coração apertou. 35 anos era exatamente a idade do Ricardo. A senhora se lembra de mais alguma coisa sobre esse homem? Lembro sim, porque ele que fez a maioria das perguntas. Perguntou sobre valores de mercado, tempo médio para venda, documentação necessária. Parecia conhecer bem o processo. O Dr. Henrique pediu para ver se ela tinha alguma anotação sobre a visita. Dona Lohane foi até um arquivo e voltou com uma ficha. Aqui está. Eles visitaram a casa no dia 15 de janeiro. Dona Dulce deu o telefone dela para contato, mas foi o rapaz que anotou todos os dados. 15 de janeiro. Eu lembrava daquele dia perfeitamente. Ricardo havia passado em casa de manhã, dizendo que ia resolver alguns problemas bancários da Helena. Na verdade, estava avaliando minha propriedade para venda fraudulenta. Eles voltaram depois? Sim. Dona Dulce ligou algumas vezes perguntando sobre a documentação necessária. Na última conversa,
Ela disse que tinha conseguido uma procuração da verdadeira proprietária e que logo traria os papéis. Uma procuração minha que nunca assinei. Eles estavam planejando tudo nos mínimos detalhes. Agradeci as informações da corretora e saí de lá com o coração partido. No caminho de volta, o Dr. Henrique tentou me consolar. Dona Margarida, sei que é muito doloroso descobrir que pessoas próximas estavam planejando prejudicá-la, mas a senhora fez a coisa certa em nos procurar. Agora vamos reverter essa situação. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem do Ricardo no celular. Era uma foto dele e Helena em frente ao Partenon, em Atenas, com uma legenda. Mãe, que lugar incrível! Obrigado por entender nossa decisão. Beijos. Olhei para aquela foto por vários minutos. Eles estavam sorridentes, bronzeados, obviamente se divertindo muito. Gastando dinheiro que conseguiram economizar, vivendo na minha casa de graça. Comemorando um golpe que ainda não sabiam que havia sido descoberto. Decidi fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Investigar as redes sociais deles. Helena sempre postava fotos de tudo, e eu queria entender melhor como eles estavam vivendo. O que vi me chocou. Nos últimos meses, Helena havia postado fotos de roupas caras, jantares em restaurantes sofisticados, uma bolsa que eu sabia custar mais de R$ 2.000. Nos comentários, as amigas perguntavam como ela conseguia ter uma vida tão boa, e ela respondia que eles estavam administrando bem as finanças da família. Administrando as finanças da família. Ou seja, administrando o dinheiro que roubavam de mim. Foi então que vi uma foto que me gelou o sangue. Era Helena sentada na varanda da casa da Rua das Acácias, com a legenda: aproveitando o final de tarde na casa da vovó. Logo, logo, vai estar reformadinha para a família crescer. A família crescer? Que família? E reformar com que dinheiro? Continuei navegando nas fotos antigas e encontrei várias imagens da casa. Helena postava constantemente fotos do cantinho da sogra, sempre dando a entender que aquela era uma propriedade da família dela. Numa foto de 3 meses atrás, vi algo que me fez perder o fôlego. Era uma imagem da sala da casa, mas agora tinha móveis diferentes, uma televisão nova, decoração moderna. Na legenda, Helena escrevia: investindo na reforma da casa da família. Em breve, novidades. Eles não só moravam na minha casa de graça, como ainda estavam gastando dinheiro reformando ela. E pior, falavam como se aquela fosse uma propriedade deles. Liguei para o Dr. Henrique e contei o que havia encontrado. Dona Margarida, isso são evidências importantes. Eles estavam se apropriando da propriedade publicamente, inclusive fazendo melhorias sem autorização da senhora. Isso fortalece nosso caso. Doutor, tem uma coisa que não entendo. Por que eles me dispensaram da viagem? Se estavam roubando minha casa, não seria melhor me manter por perto, sem suspeitas? Muito provavelmente eles precisavam finalizar alguma documentação ou fechar negócio com compradores. A viagem era uma forma de te tirar de circulação por uns 15 dias, tempo suficiente para consumar a fraude. Naquela noite, não consegui dormir pensando em todos os sinais que havia ignorado. As visitas frequentes de Ricardo à casa da dona Dulce, sempre com alguma desculpa sobre verificar se ela estava bem. As conversas sussurradas entre ele e Helena quando eu chegava inesperadamente. A insistência deles em que eu não precisava me preocupar com questões financeiras complicadas. Lembrei de uma conversa específica, uns 4 meses atrás. Eu havia comentado que estava pensando em fazer uma viagem pequena, talvez para a praia, e Ricardo disse que seria melhor eu guardar dinheiro para emergências. Helena completou, dizendo que pessoas da minha idade deviam ser mais cautelosas com gastos. Pessoas da minha idade, como se eu fosse uma senhora caduca que precisava da tutela deles. E enquanto me diziam para economizar, eles gastavam meu dinheiro em roupas caras e viagens internacionais. No dia seguinte, resolvi fazer uma última investigação antes de partir para o confronto final. Fui até a loja de materiais de construção do bairro onde ficava a casa da Rua das Acácias. Conhecia o dono, seu Antônio, há muitos anos. Dona Margarida, que surpresa! Não a vejo há tempos. Oi, seu Antônio. Estou aqui porque ouvi dizer que alguém da família comprou materiais aqui para reformar a casa da minha mãe. Ah, sim. O Ricardo esteve aqui várias vezes nos últimos meses, comprou tinta, piso, material elétrico. Disse que vocês iam modernizar a casa para quando a senhora se mudasse para lá.
para quando eu me mudasse para lá. Mais uma mentira. E quem pagou essas compras? Ele pagou sempre à vista. Disse que a família havia juntado dinheiro para fazer a reforma como uma surpresa para a senhora. Uma surpresa para mim, com meu próprio dinheiro. Por acaso a senhora tem as notas fiscais dessas vendas? Seu Antônio verificou seus registros e me mostrou. Nos últimos 4 meses, Ricardo havia gastado mais de R$ 8.000 em materiais de construção. R$ 8.000 em reformas de uma casa que ele planejava vender sem meu conhecimento. Saí da loja com as cópias das notas fiscais na bolsa e uma certeza no coração. Não era mais possível fingir que aquilo era um mal-entendido ou um erro de julgamento. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Estavam roubando minha casa, gastando meu dinheiro e planejando me deixar sem nada. Mas o que eles não sabiam é que a Margarida, envergonhada e rejeitada, havia morrido no dia daquela ligação. No lugar dela, havia nascido uma mulher que conhecia seus direitos e estava disposta a lutar por eles. No 10º dia da viagem deles à Grécia, o Dr. Henrique e eu colocamos nosso plano em ação. Ele havia preparado toda a documentação necessária para a reintegração de posse, e nós decidimos que era melhor agir enquanto eles estavam fora do país. Na segunda-feira de manhã, fomos até a casa da Rua das Acácias, acompanhados do oficial de justiça. Eu estava nervosa, mas também determinada. Dona Dulce abriu a porta vestindo um roupão de seda rosa e nos olhou com cara de quem não entendeu nada. Margarida, o que você está fazendo aqui tão cedo? E quem são essas pessoas? Dona Dulce, este é meu advogado, Dr. Henrique, e este é o oficial de justiça. Eles vieram entregar uma notificação. O oficial explicou educadamente que ela tinha 15 dias para desocupar a propriedade, já que eu, como legítima proprietária, estava retomando a posse da casa. Dona Dulce ficou pálida e começou a gaguejar. Mas como assim? Ricardo disse que vocês haviam concordado, que eu podia ficar aqui até... Até quando, Dona Dulce? Perguntei mantendo a voz calma. Até eu conseguir me organizar financeiramente. Ele disse que não havia pressa, que vocês entendiam minha situação. Mais mentiras. Ricardo havia dado esperanças falsas para ela também. Dona Dulce, eu nunca autorizei a senhora a morar aqui por 5 anos sem pagar aluguel. Nem Ricardo tinha autorização para fazer esse tipo de acordo em meu nome. Ela tentou ligar para Ricardo várias vezes, mas, obviamente, o telefone só dava como não disponível. Tentou argumentar, dizer que havia feito melhorias na casa, que tinha direitos. O Dr. Henrique explicou pacientemente que ela não tinha direito algum e que qualquer benfeitoria feita sem autorização da proprietária não gerava indenização. Deixamos a notificação e voltamos para casa. Eu me sentia estranha, como se estivesse acordando de um sonho muito longo. Pela primeira vez em 5 anos, eu havia reivindicado algo que era meu por direito. Durante os próximos dias, Dona Dulce me ligou várias vezes. Primeiro tentou me convencer de que tudo havia sido um mal-entendido. Depois, tentou apelar para minha compaixão, dizendo que era uma senhora idosa sem lugar para morar. Por último, tentou me chantagear emocionalmente, dizendo que eu estava sendo cruel e ingrata. Cada ligação dela só me deixava mais convicta de que havia tomado a decisão certa. Era impressionante como ela conseguia se fazer de vítima quando estava morando gratuitamente na minha casa há 5 anos. No 13º dia da viagem deles, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Helena, ligando de algum telefone público ou emprestado na Grécia. Dona Margarida, o que está acontecendo? Minha mãe está desesperada, falando de despejo, de advogado. A senhora está brincando com a gente? A voz dela tinha um tom de incredulidade, como se fosse impossível que eu tivesse tomado uma atitude. Helena, não estou brincando com ninguém. Só estou reivindicando minha propriedade. Mas como a senhora pode fazer isso? Nós estamos viajando. Não podemos resolver nada daqui. Vocês deviam ter pensado nisso antes de planejar vender minha casa sem minha autorização. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ela tentou negar. Disse que não sabia de nada sobre venda, que era tudo mal entendido. Helena, eu tenho as notas fiscais das reformas que vocês fizeram na casa. Tenho as conversas da sua mãe com a imobiliária. Tenho até o rascunho da procuração falsa que vocês deixaram na minha casa. Outro silêncio, desta vez mais longo. A senhora não pode fazer isso conosco. Nós somos família. Família que teve vergonha de mim, que me excluiu de uma viagem, que planejava me roubar. Que
tipo de família é essa, Helena? Ela desligou na minha cara, mas eu já esperava por isso. No dia seguinte, o Dr. Henrique recebeu uma ligação de um advogado de São Paulo, contratado às pressas pela família. Eles queriam negociar, pedir mais tempo, tentar resolver a situação de forma amigável. Dona Margarida, eles estão desesperados, o doutor me contou. O advogado deles quer marcar uma reunião para quando eles voltarem da viagem. E o que o senhor acha? Acho que agora eles sabem que a senhora não é mais a mulher ingênua que eles pensavam. Mas a decisão é sua. Quer dar uma chance para eles ou prefere seguir com o processo legal? Pensei bastante sobre isso. Parte de mim ainda tinha pena de Ricardo, afinal ele era meu filho. Mas uma parte maior estava furiosa com a humilhação que eu havia sofrido, com os anos de manipulação, com a falta de respeito. Doutor, eu quero que eles saibam que não vou mais aceitar ser tratada como uma coitada. Vamos continuar com o processo. Ele sorriu e balançou a cabeça aprovando. A senhora está certa. Eles precisam aprender que não podem pisar nas pessoas só porque acham que elas não vão reagir. Enquanto isso, comecei a fazer outras mudanças na minha vida. Fui ao banco e encerrei a conta conjunta que tinha com Ricardo desde que ele se casou. Ele tinha acesso a todos os meus extratos e movimentações, algo que eu nunca havia questionado. A gerente do banco, Dona Sandra, me perguntou se estava tudo bem. Está tudo ótimo. É que estou reorganizando minha vida financeira. Ela me ajudou a abrir uma conta nova, só minha, e transferir todos os meus recursos para lá. Também cancelei o cartão adicional que Ricardo usava para emergências. Emergências que agora eu sabia que incluíam reformas na minha casa e viagens internacionais. No dia marcado para o retorno deles da Grécia, fiquei em casa esperando. Sabia que não demorariam muito para aparecer. Preparei um café e me sentei na sala, com todos os documentos organizados sobre a mesa. Ricardo chegou sozinho por volta das 2 horas da tarde. Estava bronzeado e parecia descansado, mas quando me viu sentada na sala com aquela pilha de papéis, a expressão dele mudou completamente. Mãe, precisamos conversar. Sim, precisamos. Senta aí. Ele se sentou no sofá, mas ficou na beirada, como se estivesse pronto para sair correndo. Mãe, sei que a senhora está chateada com a história da casa, mas não é nada do que está pensando. A gente só estava tentando ajudar Dona Dulce e também queríamos fazer uma surpresa para a senhora. Uma surpresa? É. A gente ia reformar a casa e dar de presente para a senhora. Por isso não contamos nada. Eu o olhei em silêncio por alguns segundos. Era impressionante como ele conseguia mentir olhando nos meus olhos. Ricardo, eu sei sobre a avaliação na imobiliária. Sei sobre a procuração falsa que vocês iam usar. Sei sobre o dinheiro que vocês economizaram morando na minha casa de graça durante 5 anos. O rosto dele ficou vermelho. Quem te contou essas mentiras? Ninguém me contou mentira nenhuma. Eu descobri sozinha. E sabes o que mais eu descobri? Descobri que meu próprio filho estava disposto a me roubar. Não é roubo, mãe. É diferente. Diferente como? Vocês iam vender minha casa sem minha autorização, falsificando minha assinatura? Isso não é roubo? Ele ficou alguns minutos tentando encontrar argumentos, mas percebi que não tinha mais o que dizer. A verdade estava ali, na mesa, documentada e irrefutável. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. E foi exatamente por isso que doeu tanto. Filho, se você tivesse vindo conversar comigo, dizer que precisava de dinheiro, eu teria ajudado, mas vocês preferiram me tratar como uma velha estúpida, que não ia descobrir nada. Não é isso. É sim. E sabe qual foi a pior parte? Não foi nem o dinheiro. Foi a humilhação. Foi vocês me dispensarem da viagem dizendo que a família da sua esposa tinha vergonha de mim. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Ricardo, eu te amo. Você é meu filho e sempre será. Mas não vou mais aceitar ser desrespeitada por vocês. A casa vai ser desocupada e Dona Dulce vai ter que se virar sozinha. O processo legal vai seguir seu curso e você vai ter que aprender a me respeitar. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eu já havia tomado minha decisão. Quando ele foi embora, senti um peso sair dos meus ombros. Era como se eu tivesse recuperado algo que nem sabia que tinha perdido. Minha dignidade. 3 meses depois daquele confronto com Ricardo, eu estava sentada na varanda da casa da Rua das Acácias, tomando meu café da manhã e lendo o jornal. A casa estava linda, reformada do meu jeito, com as cores que eu escolhi e os móveis que eu quis.
Pela primeira vez em décadas, eu vivia em um lugar que era verdadeiramente meu. A mudança não havia sido fácil. Dona Dulce resistiu até o último dia do prazo legal, tentando de tudo para continuar morando ali. Chegou a me oferecer um aluguel simbólico, propor divisão das despesas, até sugerir que eu morasse com ela na minha própria casa. Quando finalmente saiu, deixou alguns móveis velhos e danos na parede que eu tive que reparar. Mas valeu cada centavo gasto na reforma. Pintei as paredes de amarelo claro, instalei um jardim na frente e transformei o quarto de hóspedes em um ateliê, onde agora faço crochê e pintura. Descobri que tinha habilidades que nunca havia explorado quando vivia preocupada em ser a mãe e sogra perfeita. Naquela manhã específica, enquanto regava as plantas da varanda, vi Ricardo parar o carro na frente de casa. Era a 4ª vez que ele vinha me procurar em 3 meses. Desta vez, ele não estava sozinho. Helena estava com ele, e pela primeira vez desde que os conheci, ela parecia humilde. "Oi, mãe!" Ele desceu do carro devagar, como quem não tem certeza se é bem-vindo. "Bom dia, Ricardo." "Helena." Continuei regando as plantas, sem demonstrar pressa para recebê-los. "A casa está linda, mãe. A senhora fez um trabalho incrível." "Obrigada. Entrem, vou fazer um café." Eles se sentaram na sala, claramente desconfortáveis. A decoração era completamente diferente de como estava quando Dona Dulce morava ali. Agora tinha a minha personalidade, as minhas escolhas, o meu gosto. "Mãe, a gente veio aqui porque a gente quer te pedir desculpas," Helena disse com a voz baixa. Era a primeira vez que eu ouvia um pedido de desculpas dela. Continuei preparando o café, esperando para ver até onde eles estavam dispostos a ir. "Desculpas pelo quê, especificamente?" perguntei. "Por tudo, mãe," Ricardo respondeu. "Pela forma como a gente te tratou, pela história da viagem, pela casa. Foi tudo muito errado." Eu trouxe o café e me sentei na poltrona que havia comprado especialmente para aquela sala. Era uma poltrona confortável, bonita, onde eu passava as tardes lendo. Minha poltrona, na minha casa, na minha vida nova. "E o que mudou para vocês virem aqui pedir desculpas agora?" Eles se entreolharam, constrangidos. "A situação ficou complicada," Helena admitiu. "Minha mãe teve que se mudar para um apartamento pequeno, longe daqui. Ela está pagando um aluguel alto e não consegue se adaptar. E nós estamos passando por algumas dificuldades financeiras," Ricardo acrescentou. "Sem a economia que a gente fazia com a casa, ficou tudo mais apertado." "Ah, então era isso. Eles não estavam arrependidos da humilhação que me causaram. Estavam arrependidos das consequências financeiras." "Entendi. E o que vocês querem de mim?" "A gente queria saber se existe alguma possibilidade da gente voltar a ser família," Helena disse. "Se você pode perdoar a gente e talvez a gente possa encontrar um jeito de ajudar minha mãe." "Ajudar como?" "Talvez ela possa voltar a morar aqui, mas agora pagando um aluguel justo. Ou se a senhora quisesse alugar a casa para outra pessoa e voltar para seu apartamento." Eu quase ri. Eles queriam que eu desistisse da minha casa novamente, só que agora de forma honesta, pagando aluguel. Como se o problema tivesse sido apenas a falta de pagamento e não o desrespeito total que demonstraram por mim. "Vocês acham que o problema foi eu não receber aluguel?" "Não, mãe, claro que não," Ricardo tentou explicar. "A gente sabe que errou em muitas outras coisas, mas a gente quer reparar o erro. Ricardo, deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. O problema não foi o dinheiro. O problema foi vocês me tratarem como se eu fosse um estorvo, uma pessoa sem direitos, sem voz, sem valor." Helena começou a chorar baixinho. "Eu sei que eu fui muito ruim com a senhora. Eu estava sempre estressada, preocupada com dinheiro e acabei descontando na pessoa errada." "Descontando não, Helena. Vocês me usaram. Usaram minha casa, meu dinheiro, minha ingenuidade, e quando acharam que eu podia atrapalhar os planos de vocês, simplesmente me descartaram." "Mãe, a gente quer compensar isso. A gente pode pagar os 5 anos de aluguel atrasado," Ricardo ofereceu. "Com que dinheiro? Vocês acabaram de dizer que estão com dificuldades financeiras." Eles ficaram em silêncio. Era óbvio que não tinham como pagar R$70 mil de aluguel atrasado. "Vocês vieram aqui porque a situação financeira de vocês piorou, não porque descobriram que me amam e me respeitam. Se vocês estivessem bem de vida, nunca teriam aparecido para pedir desculpas." "Não é verdade, mãe." "É sim, Ricardo. E sabe por que eu sei?
porque em 3 meses vocês não ligaram uma única vez para saber como eu estava. Não perguntaram se eu estava bem sozinha aqui, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava conseguindo me adaptar. Vocês só apareceram quando a situação de vocês ficou difícil. Helena parou de chorar e me olhou com atenção, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. A senhora está diferente, ela disse. Estou mais forte, mais independente, mais feliz. Descobri que consigo viver muito bem sem depender de vocês para nada. Mas a gente é família, mãe, Ricardo insistiu. Família não faz o que vocês fizeram comigo. Família não exclui, não humilha, não rouba. Família protege, respeita, ama. Levantei-me da poltrona e fui até a janela, olhando para o jardim que eu mesma havia plantado. Ricardo, eu te perdoo. Perdoo você e Helena. Mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar a ser a mesma pessoa que vocês pisoteavam. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ainda sou sua mãe, e você ainda é meu filho, mas agora as regras mudaram. Eu não vou mais aceitar desrespeito. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. E não vou mais sacrificar minha felicidade para agradar vocês. Helena se levantou e veio até mim. Dona Margarida, eu entendo se a senhora não quiser me perdoar. Eu fui horrível com a senhora, mas eu queria que soubesse que estes 3 meses me fizeram pensar muito sobre o tipo de pessoa que eu me tornei. Olhei para ela e vi algo diferente. Não era mais a nora arrogante e manipuladora. Parecia uma pessoa quebrada, humilde. Helena, você pode mudar. Todos vocês podem. Mas a mudança tem que ser real, não só por causa das circunstâncias financeiras. Eu quero mudar de verdade. Quero ser uma pessoa melhor. Então comece tratando sua própria mãe com respeito, mesmo ela estando em dificuldades. Comece trabalhando honestamente para resolver seus problemas, ao invés de procurar pessoas para usar. Comece valorizando as pessoas pelos que elas são, não pelo que podem oferecer para você. Ricardo se aproximou de nós. Mãe, a gente pode tentar reconstruir nossa relação? Podemos, mas vai ser do meu jeito, no meu tempo, com as minhas condições. Eu não vou mais ser a Margarida que vocês conheciam. Eles ficaram mais um pouco, conversamos sobre algumas coisas triviais e depois foram embora. Não prometi nada, não ofereci ajuda financeira, não cedi em nada. Mas pela primeira vez em anos, senti que eles me olhavam com respeito. Depois que eles saíram, voltei para minha poltrona com uma xícara de chá e peguei o livro que estava lendo. Era uma biografia de uma mulher que havia reconstruído sua vida aos 60 anos. Me identifiquei muito com aquela história. O telefone tocou. Era minha amiga Teresa, que eu havia reencontrado depois de anos de afastamento. Ela estava organizando um grupo de viagem para o Chile e queria saber se eu tinha interesse. Claro que tenho interesse, respondi sem hesitar. Ótimo. Vamos nos encontrar na quinta para acertar os detalhes. Desliguei o telefone sorrindo. Desta vez, eu ia viajar com pessoas que queriam minha companhia, que valorizavam minha presença, que não tinham vergonha de mim. Olhei ao redor da minha sala, da minha casa, da minha vida nova. Aos 57 anos, eu havia descoberto algo que nunca soube que existia. O prazer de viver para mim mesma. De tomar minhas próprias decisões, de gastar meu dinheiro como eu quisesse, de escolher com quem passar meu tempo. Ricardo e Helena podiam aprender a me respeitar ou não. Dona Dulce podia se adaptar à sua nova vida ou continuar reclamando. Isso não era mais problema meu. Eu era Margarida Lopes, proprietária da minha casa, dona da minha vida, responsável pela minha felicidade. E pela primeira vez em décadas, eu estava completa. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.